Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um conteúdo do dia. No vídeo passado eu falei sobre o jogo contra a equipe do Fortaleza, trouxe algumas informações importantes acerca dessa partida que vai acontecer daqui a uma semana, e no vídeo de hoje eu quero falar somente sobre o mercado de transferências. Eu sei que vocês gostam, então no vídeo de hoje eu quero explicar algumas situações, trazer algumas análises também, trazer informação, que é obviamente o motivo de você estar aqui vendo esse vídeo. Então não se esquece de deixar o teu like, que é muito importante para você poder ajudar aqui o canal e ajudar também o nome do Esporte Clube Bahia. Eu conto muito também com a tua participação aqui nos comentários. É muito importante que você traga a sua opinião, principalmente sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje, que é sobre goleiro. Eu quero muito saber o que você, torcedor, pensa a respeito disso. E não se esquece também de se inscrever no nosso canal para que a gente consiga atingir a marca de 12 mil inscritos. E você também, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E eu quero começar esse vídeo justamente falando sobre essa situação, porque nos últimos dias eu venho trazendo algumas informações sobre Patrick Sequeira, sobre Cadu Santoro está na Europa, sobre o Moisés Amires, e aí eu vi um debate muito interessante que eu queria trazer aqui para o canal, que é justamente falando sobre essa posição de goleiro, que eu trouxe também em vídeo aqui no canal, que a posição de goleiro é aquela posição que o Bahia olha com mais carinho dentro do mercado, que é de fato onde o clube entende que existe uma necessidade. E aí eu vi um debate muito interessante falando sobre contratar um goleiro mais experiente ou contratar um goleiro mais jovem, um goleiro de mais futuro. E aí existia esse debate, né? Qual seria a melhor opção? Contratar talvez um goleiro mais experiente, um goleiro que consiga trazer mais experiência, ou contratar um goleiro mais jovem para se desenvolver, mas que tenha muita qualidade, obviamente, para já assumir a titularidade aqui no Bahia. Eu confesso para vocês que eu fiquei pensando e eu achei um debate interessante, por isso eu quis trazer aqui para o canal, porque ambos os lados têm lado positivo e tem um lado negativo, como tudo na vida. O fato de você trazer um goleiro mais experiente, surgiram alguns nomes aqui, né, no canal desde o início do ano também, sobre possível especulação e tal. O Muslera, por exemplo, foi um nome muito debatido na época. Muita gente falou até sobre o Keylor Navas, que estava livre no mercado em algum momento, ele acabou indo para a Argentina, mas especularam ele aqui também, tentaram trazer esse nome para o debate. E eu sempre falei com vocês o seguinte: são goleiros experientes, são goleiros que ficaram marcados aí na história do futebol mundial, futebol sul-americano. O tempo já passou, ou ainda cabe em um alto nível. Eu confesso para vocês que eu ficava muito dividido nisso. Trazer um goleiro com custo alto de salário para você ter ali um contrato mais ou menos de 1 ano, 2 anos, às vezes o cara já tem 39, 40. Eu sei que tem um exemplo do Fábio, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, que com 44 anos é um dos melhores goleiros do país. Só que nem todo jogador consegue ter esse nível de atuação nos seus 44 anos, né? É muito raro, na verdade, da gente ver acontecendo. O fato de você trazer um goleiro mais jovem seria importante também para pensar no longo prazo. Você faz um contrato de 4, 5 anos, às vezes o cara tem 25, 26 anos. Para um goleiro isso ainda é muito jovem, então ele ainda vai ter muito tempo de carreira e ainda vai poder atuar por aqui por muito tempo, né? Você contrata um goleiro mais experiente, daqui a 2 anos você já tem que estar indo no mercado buscar uma outra opção, porque aquele cara está pensando em se aposentar, às vezes o nível também de atuação já começa a cair. Para o Bahia hoje, atualmente em 2025, eu acho que o nome mais jovem, que seja mais de futuro, seria o melhor caminho. O Bahia precisa encontrar um nome que seja sólido para aquela posição, né? Um nome que fique ali por muito tempo, que a gente não tem esse debate. Precisa contratar o goleiro, e aí faz a reveza de novo ali na posição, coloca Marcos Felipe, coloca o goleiro Ronaldo, coloca outro. Isso faz com que o time, assim, não consiga encontrar, né? E pro time, pro elenco em si, é importante ter um goleiro que o time confie, é importante ter um goleiro de alto nível, que passe segurança. Então o Bahia precisa encontrar um nome que consiga ser sólido na posição. É isso que eu espero no mercado. Em julho, quando começar de fato a janela, o Bahia já deve estar buscando alguns nomes, buscando algumas opções. Eu espero que o Cadu Santoro consiga encontrar um nome que faça realmente sentido, tanto na parte econômica quanto na parte técnica. O Bahia precisa de um goleiro que venha para ser titular absoluto da posição e ponto final, que não tenha mais discussão. Patrick Sequeira é um ótimo nome, Moisés Amires, na minha opinião, também é um ótimo nome, apesar de não ser titular lá no Independente Del Valle, né? Não estava sendo titular no Independente Del Valle. É um nome que tem muita qualidade, um nome que tem muito futuro, um cara que poderia nos ajudar demais aqui, seria o titular para mim absoluto, é melhor do que o Marcos Felipe, é melhor do que o Ronaldo, e seria um nome super interessante. Vamos ver com que o Bahia vai trabalhar agora nessa janela de julho, se vai de fato buscar um nome mais experiente, um nome mais jovem. Eu confesso para vocês que eu estou aguardando e ansioso por isso. Acho que se for chegar reforço, e um reforço mesmo de impacto, é na posição de goleiro, e aí qualquer nova informação eu trago para vocês aqui no canal. Comenta aqui embaixo a tua opinião para eu saber o que é que você prefere, um goleiro mais jovem ou se não um goleiro mais experiente, mais cascudo aí para atuar por aqui, e aí depois ir buscar um outro nome, buscar uma outra opção. Falar agora com vocês sobre o Caleb, meia do Fortaleza, né? O portal Partiu Bateu trouxe uma informação de que a dupla Bavi estaria
estaria interessado no jogador, né? A situação de momento é que o Vitória estaria mais interessado e o interesse do Bahia foi alguns meses atrás. Eu consegui apurar e reunir algumas informações e de fato essa informação do Partiu Bateu procede. Em algum determinado momento, desde o início do ano, o Bahia buscou informações sobre o Caleb, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial pelo jogador e o interesse nesse exato momento é praticamente que nulo, para não dizer zero. O interesse é muito mais por parte do rival ou de outras equipes do que propriamente do Bahia. Seria um nome interessante. Eu vi uma galera do Fortaleza debatendo sobre uma possível saída do Caleb de lá e qual clube ele escolheria, e muita gente fala, não, ele escolheria o Bahia. E de fato escolheria porque é o melhor projeto, né? O André Curi, que é o empresário do Caleb, sabe muito bem disso. O Bahia é o melhor projeto para qualquer jogador assim, do nível do Caleb, né? Do perfil do Caleb, um jogador que está buscando ter mais espaço, mais ascensão dentro do futebol brasileiro, ter mais minutagem. O Bahia seria um caminho interessante, porque se ele conseguisse jogar aqui, ele teria um baita leque, né? Ele estaria sendo visto também por vários clubes ao redor do mundo. O Grupo City é assim, todo mundo acompanha todo mundo, então ele estaria sendo observado por muita gente e isso seria muito importante para o desenvolvimento da carreira dele, mas, como eu falei para vocês anteriormente, não deve ser o Bahia. Outro jogador que a gente está ouvindo muito falar, e esse aqui merece um destaque muito grande, que eu já venho comentando há bastante tempo aqui no canal, é a situação do meia Anderson Talisca. Informação recente lá da Turquia veio de que o José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, está insatisfeito com o Anderson Talisca e que pretende negociar ele nessa próxima janela de transferências. E aí surgiram já informações, rumores direto da Turquia, de que o Bahia estaria interessado no jogador e estaria de olho numa possível rescisão contratual para poder trazer o jogador agora em 2025 e não apenas no meio do ano que vem, em 2026. Vou explicar para vocês, vou contextualizar para que você, torcedor, fique muito bem informado a respeito dessa situação. Primeiro, vamos lá. Anderson Talisca, de fato, está vivendo um embate com o José Mourinho. O José Mourinho está insatisfeito com ele com algumas questões internas que não foram divulgadas na mídia, nem eu também tenho conhecimento, mas é verdade, procede essa informação de que o Mourinho está, assim, não está tão contente assim com o Talisca dentro do elenco, que está buscando a contratação do Marco Asensio, aquele mesmo espanhol, jogador que teve uma passagem de muitos anos pelo Real Madrid, depois ele foi para o PSG, eu não sei depois para qual clube ele foi, mas o Fenerbahçe está buscando a contratação desse jogador espanhol para o lugar do Anderson Talisca. E aí o Marco Asensio chegando é basicamente para ocupar o lugar do Anderson Talisca dentro do elenco. Isso poderia acontecer e aí forçaria uma rescisão contratual. A informação na tradução ali dos turcos era de que o Bahia estaria pedindo essa rescisão contratual. O Bahia não pode pedir uma rescisão contratual para ninguém, né? O Bahia não pode chegar simplesmente na porta do Anderson Talisca, na porta do Fenerbahçe e dizer, olha, rescinde o contrato desse jogador porque eu quero contratar ele. Isso não é possível, isso não existe. O que poderia estar acontecendo é justamente isso. O Fenerbahçe não está satisfeito, talvez, junto com o José Mourinho, não está satisfeito com o Anderson Talisca dentro do elenco. Eles podem muito bem chamar o Talisca de Talisca, vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos resolver essa situação, não está bem para mim, não está bem para você, a gente rescinde o contrato e aí ele seria um jogador livre para poder assinar com qualquer outra equipe. Aí ele estando livre no mercado, o Bahia estaria muito interessado e de olho nessa situação. E aqui eu trago agora uma informação, não é achismo meu. O Bahia está sim interessado na contratação do Anderson Talisca, isso aqui não é novidade para ninguém, mas ele livre no mercado, o Bahia está acompanhando de muito perto essa situação para justamente, no desembolar, no que aconteceu, o Bahia está de olho para poder apresentar uma proposta. Informação do Bar é de que o Bahia estaria interessado na contratação do Anderson Talisca, como eu já trouxe para vocês, informação minha aqui também, mas que o Anderson Talisca está muito interessado também em jogar no Bahia, que ele está muito interessado em vir jogar no futebol brasileiro. Aí são várias questões. A primeira delas, a questão salarial. O contrato do Anderson Talisca, eu não sei quanto gira o vencimento dele, mas deve ser na casa dos 3, 4, 5 milhões de reais mensais. Para a realidade do futebol brasileiro, para a realidade do Bahia, é um valor muito elevado. Se ele quiser vir para o futebol brasileiro, se ele quiser voltar para o Bahia, ele teria que reduzir esse salário, ele teria que reduzir muitas coisas para poder estar aqui. É um esforço que ele faria e é um esforço que também o Bahia precisaria fazer. Óbvio que com o Anderson Talisca aqui, o Bahia teria mais receita de patrocinador, mais receita, aquelas receitas que não são feitas dentro do campo, que são feitas ali em campanhas, em parcerias e tudo mais. O Bahia teria uma outra visibilidade no mercado, seria completamente diferente. E óbvio também que o Anderson Talisca tem mercado em outros lugares do mundo, não só aqui no Brasil. Ele tem contrato, um contrato com o Fenerbahçe, que é um time da Europa, e ele também, se quiser, pode ir para outros clubes europeus, ele também pode voltar para o futebol asiático, que é onde ele fez história lá no Al Nassr, e também ganhar muito dinheiro. Enfim, são várias as possibilidades para ele. Eu acho que agora é muito mais uma decisão do Anderson Talisca em voltar do que propriamente do Bahia. O Anderson Talisca sinalizando que está livre no mercado e que quer voltar para o futebol brasileiro, mas especialmente quer voltar para o Bahia. Eu acho que o Bahia também aqui vai estar do outro lado
recebendo ele com braços abertos, dizendo venha ser feliz, que a gente vai fazer de tudo também para esse casamento dar certo. Das informações que eu consigo apurar e que eu consigo checar, é mais ou menos esse o bastidor. O Bahia quer, Talisca quer, a informação que está acontecendo na Turquia é essa, de que o José Mourinho está insatisfeito com ele, o contrato dele sendo rescindido agora, o Bahia teria de braços abertos para receber ele, e ele também da mesma forma vir para o futebol brasileiro. Comenta aqui abaixo a tua opinião a respeito dessa situação, a gente vai ouvir muito falar sobre isso nos próximos dias, então não esquece de dar o teu like aqui para ajudar o canal, também não esquece de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo, principalmente quando se fala sobre Anderson Talisca. Até o próximo vídeo aqui no canal, valeu, tchau!